Paz do Senhor aos irmãos. Mais uma vez eu vou trazer um vídeo aqui para o canal. Um vídeo que possa edificar as nossas vidas. Um vídeo que venha edificar a nossa mente, o nosso coração. A palavra que Deus colocou no meu coração, com a sabedoria que Ele concede a cada um de nós para o entendimento das Escrituras Sagradas. Irmãos, a palavra se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 24, versículo 15. E diz assim: E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro? E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Amém, irmãos? Eu vou ler somente até aí. A gente vai meditar um pouquinho. O que eu quero focar nesse vídeo, algo que Deus colocou no meu coração, é as características da verdadeira igreja de Cristo, né? Qual a característica, né, da verdade? Eu já fiz um vídeo sobre a característica de um verdadeiro cristão, e essas são as características de uma verdadeira igreja de Cristo, né? Como Deus descreve a sua igreja na Bíblia. Então vamos usar Rebeca como exemplo, né? Rebeca era uma mulher que tinha atitude, uma mulher que ela além de ter atitude, ela era forte, uma pessoa que ela era uma mulher dominadora e decidida, né? Então, sendo assim, eu creio que nada melhor para comparar a verdadeira igreja de Cristo com essa personagem bíblica, amém? Então, o primeiro ponto em que eu quero deixar aqui é que por que um servo de Abraão estava na cidade, estava no meio de um lugar onde ele não havia crescido, né? Por exemplo, Abraão, quando Deus fala com ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai à terra que eu te mostrarei, ele vai lá. A gente já conhece a história que Deus acaba lá honrando ele muitas vezes, e ele vira um homem poderoso na terra de Canaã. E assim, ele já na velhice, ele olha para Isaac. Isaac tinha aproximadamente uma idade de 40 anos, né, segundo quando ele conheceu Rebeca. Então Abraão olha para o governador da sua casa, para o mordomo, e diz assim: aproxima-te, põe a tua mão embaixo da minha coxa, para que você jure. Então o mordomo se aproxima e Abraão diz assim: promete para mim que você não vai tomar mulher da terra em que eu fui peregrino, nessa terra em que eu não sou daqui, que você vai até a minha terra buscar alguém da minha parentela para ser mulher do meu filho Isaac, né? Que Abraão não queria que ele tomasse uma mulher estranha para o seu filho. Então lá ele acaba prometendo, né? O mordomo da casa acaba prometendo a Abraão sobre essas coisas, e acabou que ele pegou 10 camelos e foi até a terra de Ur dos Caldeus, que foi de onde Abraão saiu, onde estava a parentela de Abraão ainda. Chegando lá, ele vai a um poço, ele passa lá por volta das 5 horas da tarde, põe os seus camelos de lado e espera, né, um sinal de Deus. Ele fala consigo mesmo: a mulher que me der de beber, que eu pedi água e me der de beber, e também oferecer água aos meus camelos, essa é a mulher que Deus quer para o servo, para o meu senhor, né? Então ele provou ali, ele pediu a Deus que mostrasse quem era a mulher através daquele sinal, um sinal específico. E algo que eu quero deixar bem claro é que quando você pede um sinal a Deus, quando você pede algo a Deus, e Deus vai e faz tudo aquilo conforme você pediu, para te mostrar que é aquilo que Ele quer para a sua vida,
Então isso nós não devemos duvidar mais. Tem pessoas que começam a duvidar, né, do que Deus está mostrando. A gente fala exatamente, tem pessoas que falam exatamente o que quer, da forma que quer, né, uma forma de um sinal, e Deus faz daquela forma e a pessoa ainda fica, mas será que é? Nós não devemos duvidar do que Deus pode fazer. Naquele momento, Deus mostrou para aquele servo de Abraão que era ali, né, que era aquela mulher que ele queria para Isaac. Quando ele chega lá, né, quando ele pede essas coisas, ele fala isso consigo mesmo, logo ele vê Rebeca, e era uma mulher muito formosa à vista, era uma mulher que ainda era virgem, cuja varão não tinha conhecido, né, segundo fala a palavra de Deus. E uma coisa bem interessante é que logo ele corre, ele vê a mulher, na hora que ele vê Rebeca, ele já vai de encontro com ela e diz, dá-me de beber, e de imediatamente Rebeca, ela se dispõe a dar de beber, não se importando. Então isso é uma característica importante da igreja. A igreja deve servir, a igreja deve ter disposição para servir. A palavra de Deus diz no livro de Levítico que os sacerdotes ungiam os dedos, o polegar direito da mão, para ter disposição para servir, né, para fazer a obra de Deus, ter vontade de trabalhar na obra de Deus. Então algo que nós devemos fazer é ter vontade, é ser servo, né? Porque Jesus foi servo de todos e ele nos ensinou a ser servos, né? Aquele que se faz menor, ele será maior no reino dos céus, porque ele se humilhou perante o Senhor e se fez servo nessa terra. Amém? Então algo que nós devemos ter, um ponto importante, é ser servos, né? Algo importante, uma característica importante que nós devemos ter, né? E logo após, né, ela servir ali, uma outra prova, né, que ela era uma mulher forte, que ela era uma mulher dominadora e decidida, e é que logo após ela dar água a ele, ela fala assim, vou tirar para os teus camelos também. Sabe quantos camelos aquele homem tinha? Aquele homem tinha cerca de 10 camelos com ele. Cada camelo bebe aproximadamente 100 litros de água, porque eles atravessam o deserto e eles acabam armazenando, né, dentro do seu corpo, junto com gordura, a água para que eles não morram, né? Então é um animal que bebe bastante água. E Rebeca fala, eu vou tirar água para os teus camelos até que termine de beber. Então você imagina aí, Rebeca tirou mais ou menos 100.000 litros de água, né, para aqueles camelos. E mesmo assim ela não se importou o trabalho que deu. Ela foi lá e mesmo assim ela fez isso, né? De imediato o homem vai lá e cobre ela com joias e ela faz a família dela saber. Agora, pontos importantes, né, na vida de Rebeca. Rebeca na Bíblia é vista como um símbolo da noiva perfeita. Logo após Isaac ter sido oferecido figuradamente em sacrifício no Monte Moriá por seu pai Abraão, imediatamente é mencionado o nascimento de Rebeca. Betuel gerou a Rebeca. Ou seja, imediatamente, uma coisa interessante, um ponto importante. Rebeca só é mencionada na Bíblia após Abraão ter oferecido, após Deus ter pedido a Abraão o seu único filho em sacrifício, e Abraão ter oferecido Isaac em sacrifício. Né? Não que Abraão fez o sacrifício de fato, mas ele ofereceu como Deus lhe pediu. E em Gênesis 22, versículo 23, está escrito, e Betuel gerou a Rebeca, logo que Abraão ofereceu a Isaac como oferta ao Senhor. Né? Então, algo interessante que nós devemos tirar aqui, quando Abraão ofereceu a Isaac em sacrifício, Rebeca nasceu. Então, um ponto que a gente deve prestar bem atenção na palavra, algo que a gente deve levar para outro sentido. Quando Deus ofereceu o seu único filho, o seu filho unigênito na cruz do Calvário, a igreja nasceu. Né? Então, algo importante é que, como Rebeca nasceu, assim também nasceu a igreja. Rebeca foi buscar
Rebeca foi buscada numa terra distante para ser esposa de Isaac. Né? Então, Rebeca ela foi buscada numa terra distante, né? Lá pelo servo de Abraão. O servo teve que andar muito para chegar naquela terra. Por isso que eu creio que ele fez prova lá para que Deus mostrasse quem era a mulher, né? Porque chegar num lugar e ele ainda levasse uma mulher cujo não era da vontade de Deus, não seria algo bom, né? Então Deus fez todas as coisas perfeitas para que a viagem dele não fosse em vão. Então, como Rebeca foi buscada, assim como Rebeca foi buscada numa terra distante, assim também é Jesus. Assim como a igreja, como a noiva do Cordeiro, a igreja vai ser buscada numa terra distante. Nós vamos ser tirados dessa terra para ter uma morada no céu. Então, assim como Rebeca foi tirada da sua terra, de um lugar distante, assim também nós seremos tirados dessa terra para um lugar mais próximo de Deus, o lugar mais próximo possível, né? Assim como Rebeca. Em Gênesis 24:16 é dito que a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido. A virgindade de Rebeca é um símbolo da virgindade espiritual da igreja, que será apresentada como esposa de Cristo. Está em 2 Coríntios 11:2, versículo 2. Então, assim como Rebeca, né, era pura, assim também tem que ser a noiva do Cordeiro. É por isso que na Bíblia diz que nós temos que ter as nossas vestes alvas como a neve, livre de toda a culpa. Por quê? Porque como a Bíblia, como Rebeca era virgem, era pura, assim também a igreja de Cristo, como nós podemos chegar diante de Deus, diante de um noivo perfeito, com as nossas vestes manchadas, cheias de culpa. Né? Então, algo que a igreja de Deus tem que ter é pureza. Algo que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ter, que a noiva do Cordeiro tem que ter, é pureza no coração. Ah, irmão, mas eu não sei como é que é essa pureza. Eu não sei como é que é ser puro. Puro é quando você serve ao seu irmão, quando você tem amor no seu coração pelo seu próximo, quando você cuida, né, de si mesmo e cuida do seu próximo como a si mesmo. Quando você intercede pelos outros, quando você pede bondade a Deus no seu coração para que faça assim a vontade dele. Né? Isso é uma pessoa que está purificada pelo Senhor Jesus. Né? E a pessoa também que pede perdão pelos seus pecados diante de Deus, porque como nós somos seres humanos, nós somos carne, nós pecamos todos os dias, não deixamos de pecar. Né? Às vezes, no mínimo deslize, nós cometemos um pecado. Né? Então é por isso que a noiva do Cordeiro tem que ser limpa, tem que estar limpa diante de Cristo para ser a noiva perfeita. Outro ponto importante, Rebeca era tão trabalhadora e voluntariosa que tirou água do poço para 10 camelos. Né? Gênesis 24, versículo 17. Rebeca recebeu vários presentes do mordomo de Abraão após o trabalho realizado. Ou seja, um ponto interessante. A igreja, né, assim como Rebeca, como dá para comparar essa passagem realmente assim, como Rebeca é considerada a noiva perfeita, né, no Antigo Testamento, que no Novo Testamento já é a igreja de Deus. Então, Rebeca, então, ela recebe vários presentes do mordomo. E o que acontecerá quando a igreja de Jesus Cristo chegar no céu? Ele receberá vários, depois do trabalho duro, árduo aqui na terra, nós receberemos muitos presentes, o galardão que o Senhor nos prometeu no céu. Né? Para obter esse galardão, é necessário, né, tá aí, por exemplo, 1 Coríntios 15:58 fala sobre o galardão. Né? Então é necessário que nós façamos a obra e a vontade do Senhor para obter galardão no céu. Amém? Em Gênesis 24:58, a palavra de Deus diz: E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Ao aceitar ou acompanhar o mordomo até Isaac, Rebeca se mostrou uma mulher decidida. Assim como o mordomo de Abraão guiou Rebeca até Isaac, o Espírito Santo guiará a igreja até Cristo. Né? Algo interessante é que quando Rebeca
vai para a sua casa e lá eles passam a noite comemorando, o mordomo e os familiares de Rebeca, comemorando que Rebeca ia casar-se, que Rebeca ia sair da terra dela para casar-se com um homem, né, com um varão distante. Eles comemoram porque viam que isso era coisa de Deus. Porém, no outro dia, vem a mãe dela e vem o irmão dela falando ao mordomo: olha, por que você não deixa passar mais 10 dias? Por que você não deixa passar mais 10 dias até que vocês vão? E o mordomo fala assim: olha, não me impeça de fazer isso. Então, algo que nós devemos fazer, colocar no nosso coração, é que quando Deus coloca algo no nosso coração para nós fazermos, nós não devemos recuar e nem fazer de outro modo. E Rebeca, ela era uma mulher decidida, porque naquela situação ela disse, a mãe de Rebeca pergunta: você irá com este homem? Você irá com este varão até a terra de Abraão? E Rebeca disse: irei. Ou seja, Rebeca tinha no coração dela uma decisão tomada, algo que nós devemos ter sempre no nosso coração, com base no que Deus nos falar. Nós devemos ter decisão no nosso coração. Uma pessoa que ela não é decidida, uma pessoa que ela não consegue tomar decisões concretas, ela vive pairando como uma folha seca sobre a terra. Por quê? Porque essa pessoa, ora vem cá, ora vai lá. Né? Ela não consegue parar em lugar algum. Por quê? Porque ela não tem uma decisão tomada, concreta, firme, alicerçada no coração. Então isso é algo que acaba destruindo, de certa forma, espiritualmente e fisicamente a vida dessa pessoa. Então algo que a Igreja de Cristo precisa ter é uma decisão tomada, conforme a vontade de Deus. Os vários significados do nome Rebeca. Um dos significados do nome Rebeca é cativante, sedutora e armadilha. Parecem bem apropriados, pois ela não somente cativou o coração do tímido Isaac, como lhe proporcionou muita alegria. Gênesis 24, 67, 26, versículo 8. Né? Apesar de possuir muitas virtudes, o ser humano também possui muitas fraquezas e deformidades no seu caráter. A fraqueza de Rebeca foi deixar de confiar no propósito de Deus, que já havia lhe revelado acerca do seu filho mais novo, Jacó. Então, algo interessante que nós queremos falar aqui. Assim como Sara teve uma fraqueza em querer ultrapassar a vontade de Deus, a maior fraqueza do ser humano, a maior fraqueza que eu creio que a igreja tem é querer ultrapassar a vontade de Deus. Então, não frisar somente nas qualidades, mas nos defeitos também. Porque Rebeca, ela era decidida, ela era uma pessoa que conseguia fazer as coisas, que tinha força, né, que conseguia servir as pessoas, porém, ela tinha uma fraqueza naquele momento em que Deus revelou a ela sobre acerca dos seus filhos, né? Ela acabou tendo fraqueza, porque ela tentou tomar a frente daquilo que Deus já tinha feito, né, já tinha falado, do propósito que Deus já tinha falado, daquilo que Deus já tinha mostrado a ela que ia acontecer. Ela tentou tomar a frente e fazer, né, conforme o que ela queria fazer, né, do jeito dela, assim como Sara. E algo que nós não devemos fazer, uma característica importante: nunca ultrapassar a vontade de Deus. Porque quando nós ultrapassamos a vontade de Deus, nós causamos perturbações e caímos em tribulações. Porque como você vai caminhar nos caminhos de Deus, estando passos à frente dele, se é ele quem trilha o caminho, se é ele quem tira todos os obstáculos da frente. Então não há como você andar nos caminhos de Deus na frente dele. Você tem que andar atrás daquele que faz o caminho. Não tem como você passar na frente de um trator que está abrindo uma estrada, porque você não vai ter como andar. Você tem que andar atrás dele. Então assim também é Cristo. Ele vai à frente da sua igreja, abrindo o caminho, tirando os obstáculos, tirando os espinhos, para que a igreja, né, iluminando também o caminho, para que a igreja possa andar em segurança, conforme as decisões que Deus mostrar. E algo que nós não devemos fazer nunca é ultrapassar a vontade de Deus. Então, irmãos, não tem como você andar na presença de Deus sem ter lições, não tem como você ser verdadeira igreja sem ser puro, decidido,
sem ter pontos importantes a seguir, como esses que nós citamos aqui. A história de Rebeca ela é bem interessante, né? É uma personagem, assim como os outros personagens bíblicos. Daria para a gente fazer um estudo aqui enorme sobre todas as qualidades que Rebeca tem. Porém, demoraria muito tempo até fazer tudo, mas seria muito bom. Quem sabe em outro vídeo eu faço um vídeo bem mais estendido, bem mais detalhado sobre tudo isso, tá bom? Que Deus abençoe cada um que está assistindo o vídeo, que assistiu, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, esteja sempre conosco, nos alegrando, nos abençoando. Que Deus abençoe cada um de nós.